do Senhor. Agora a gente vai passar para o momento da proclamação do Evangelho, onde a gente tem exposto aqui o livro de Daniel, do profeta Daniel. E a gente tem trabalhado aqui desde o capítulo 1 e vamos até o final do livro de Daniel, até o último capítulo, onde a gente já está no capítulo 5. Então peço que você abra lá no capítulo 5 de Daniel. Daniel capítulo 5, peço que você permaneça com esse texto aberto, que a gente vai olhar aqui algumas vezes para esse texto. Eu vou ler esse texto aqui de maneira pausada, alguns momentos, a gente vai fazer pausa e explicar o texto, e no final, depois que a gente terminar de ler e explicar o texto, a gente vai fazer 2 apontamentos de ensino com base nesse capítulo 5 do livro de Daniel. Vamos orar mais uma vez, pedir a Deus que nos conceda graça e que nos ilumine nessa hora, a fim de que a gente apreenda essa palavra do Senhor. Deus de amor e graça, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Deus que acrescenta a família da fé através de filhos, o Deus de aliança, Deus do pacto, nós te louvamos nessa hora e te agradecemos, Deus, também pela sua palavra revelada a nós, porque senão nem teríamos te conhecido, se o Senhor não tivesse se revelado. E nós te louvamos porque, pelo Senhor ter se revelado a nós, a gente pode conhecer o Senhor, conhecer a nós mesmos e conhecer a redenção, conhecer como somos pecadores e como o Senhor é gracioso, mas conhecer também como o Senhor é um Deus zeloso, um Deus que não se brinca, um Deus que não se zomba. Por isso pedimos, Deus, que a exemplo desse texto, dessa história de Daniel no capítulo 5, o Senhor fale ao nosso coração para que a gente compreenda, Deus, mais ainda de quem o Senhor é, da sua grandeza, da sua soberania, soberania sobre todas as coisas, inclusive sobre o juízo. Pedimos que o Senhor, Pai, nos capacite a compreender essa palavra e que isso possa frutificar em nossa vida, que a gente possa render louvores a Ti por te conhecer mais, por saber mais ainda quem o Senhor é e quem nós somos. Transforme o nosso coração nessa noite, Deus. Assim oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Eu vou ler e pausar, peço que você me acompanhe a leitura, Nova Almeida atualizada, em reverência à palavra do Senhor, mesmo assentado. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei, os usassem para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém, e beberam neles o rei, os homens importantes do reino e as mulheres e as concubinas do rei. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Até aqui por enquanto, depois a gente vai ler a sequência. A primeira coisa que a gente percebe aqui é que mudou o cenário. Saiu Nabucodonosor, como a gente falou no último sermão, no capítulo 4, a última cena desse rei poderoso da Babilônia foi aquele que cercou, Jerusalém, que trouxe, como diz aqui nesse texto, os utensílios de lá, trouxe os exilados de lá, como Daniel e seus 3 amigos, onde a gente viu nos 4 primeiros capítulos histórias com o rei Nabucodonosor, e no final do capítulo 4 a gente viu que ele terminou a última história dele nesse livro aqui na Escritura, louvando o Senhor, reconhecendo que Ele é o Deus do céu, o Deus que destrona reis, o Deus que entrona reis, o rei que tem poder sobre todos os reinos, todos os homens dessa terra. E a gente vê que aqui mudou, é Belsazar agora. Agora é um outro rei. E quem é esse rei? Para a gente entender um pouco, até porque é uma passagem muito rápida também desse rei, é só esse capítulo aqui.
depois acabou Belsazar também. Então, só tem esse, teve 4 de Nabucodonosor, só tem um falando sobre Belsazar, nessa parte histórica do livro de Daniel, que é do capítulo 1 ao capítulo 6, antes de entrar na parte mais profética e apocalíptica, que vai do 7 até o final. A gente sabe que Belsazar aqui, apesar de dizer aqui no texto que ele é filho de Nabucodonosor, ele não é filho consanguíneo ali, não é, de Nabucodonosor. A gente lê assim esse texto de primeira, né? A gente acha, não, então é o filho de Nabucodonosor, que depois da morte dele, ele é levado ao trono. Não, antes, né, de Belsazar, teve pelo menos 3 reis ali na Babilônia. E se passou aqui do capítulo 4 para o 5, pelo menos uns cerca de 30 anos aí, daquele episódio lá de humilhação de Nabucodonosor para essa outra história. Então a gente percebe que passou uma longa data, passaram reis até chegar nele. Então quem é Belsazar? Por que chama de filho de Nabucodonosor? Porque essa palavra na linguagem semítica, né, as línguas antigas, né, hebraico, aramaico e por aí vai, tem o sentido de designar também avô. Então alguns vão dizer que Nabucodonosor é avô de Belsazar, e alguns vão dizer que também é o outro sentido de se usar essa palavra que está traduzida como filho, né, na linguagem antiga, referente a um rei anterior, ou seja, um sentido político, que é o que muito provavelmente se fala aqui. Quando o autor ele fala de Belsazar como filho de Nabucodonosor, é no sentido de apontar para aquele rei, né, olhando para esse rei que deu sequência ali na história do Império Babilônico, não é? Então tem esse sentido político, não é como a gente fala de filho e tudo mais, não é hoje. E tem vários outros sentidos também, como a gente vê, por exemplo, Jesus sendo chamado de filho de Davi, só que ele não era, né, filho ali de Davi, né, mas tem um outro sentido esse filho de Davi. Então não quer dizer aqui que Belsazar era filho de Nabucodonosor. E a gente vai perceber aqui, né, que Belsazar ele vai promover essa festança, um grande banquete, como é conhecido, né, onde ele vai chamar 1000 homens dos mais importantes do Império, né, babilônico, ou seja, a nata, não é, lá do Império Babilônico, as suas esposas, as suas concubinas. Então, só de homem tinha 1000. Imagina o tamanho dessa festa. Você pensar aí, cada um com esposa, mais as concubinas, vai bater 2, 3 mil, pelo menos, de pessoas. Olha a festança que ele deu. Porque tem gente que pode olhar para aqui e imaginar uma sala, né, com algumas pessoas e tudo mais. Era muita gente. Era muita gente. E das mais importantes do Império Babilônico. Né? E muitos vão dizer que a Babilônia estava cercada. A Babilônia ela já estava cercada por outro império naquele momento. E o rei ainda assim está despreocupado. Ele está fazendo uma festa. Mas a gente vai perceber também, isso é muito importante destacar, que Belsazar ele não era o principal rei aqui da Babilônia nesse tempo. Apesar do texto não apontar para o rei 01, né, se a gente pode chamar assim, da Babilônia, que era Nabonido, que é o que narra nas histórias. O último rei, né, da Babilônia, do Império Babilônico, foi Nabonido e não Belsazar. Porque a gente vai ver que Belsazar aqui, lá no final, ele é tomado, né, o Império Babilônico é destruído ali, né, por Dario. Então é como se ele fosse o último aqui. Mas Nabonido é o último rei da Babilônia. Então, por que está falando de Belsazar aqui? Muito provavelmente, Belsazar era filho de Nabonido, né? E Nabonido teve um período de cerca de 10 anos que foi para fora da Babilônia, numa missão, e provavelmente esse momento é o momento em que Belsazar assume ali o trono enquanto o 01 está fora. Tanto é que quando ele vai oferecer os benefícios aqui, para quem adivinhar o que a gente vai ver a cena aqui próxima, ele oferece o 3º lugar no reino, o 3º maior, porque o 2º era ele, o 1º Nabonido. Ele não poderia oferecer o 1º lugar, nem o dele.
Ele ofereceu o terceiro lugar, né, para quem adivinhasse lá, lesse, né, aqueles escritos que aconteceu na próxima cena. Era de fato costume naquele tempo uma festa voltada para a sexualidade, tanto é que vai incluir aqui as concubinas, além das esposas, né? Eles pegam, né, Belsazar está no momento ali alto da festa, né, aquela bebida rolando para lá e para cá, e diz que no momento lá, em que ele já tinha bebido, ele manda pegar os utensílios do templo, que Nabucodonosor tirou lá da casa de Jerusalém, do templo de Jerusalém. Eram os utensílios que estavam no templo sagrado de Jerusalém, que foram tirados quando Nabucodonosor tomou lá Jerusalém, roubou, pegou, né, aqueles utensílios, e agora Belsazar usa isso como descartável na sua grande festa para os melhores ou os mais importantes da Babilônia. E por que que isso é o que dá o tom aqui desse capítulo? Por que que essa festa, esse ato de Belsazar, ele é o que vai pautar a próxima cena de visão e todas as outras, de manifestação ali do Senhor e de todas as outras coisas? Porque foi um ato de profundo deboche, zombaria com Deus. Os estudiosos vão apontar que nem Nabucodonosor, com toda a sua maldade, tudo que ele fez, chegou perto do que Belsazar faz aqui. Por quê? Ele só pegou os utensílios do templo, não é? É uma coisa pouca do templo de Jerusalém, que estava lá no templo do Deus deles, né, que Nabucodonosor levou, quando ele tirou. Só que a gente pensa, se Nabucodonosor, ele já zombou ali de Deus de alguma maneira, já foi uma afronta ele ter tirado de Jerusalém, do templo, para colocar no templo do seu Deus na Babilônia os utensílios da casa do Senhor, isso já foi uma afronta, porque de fato era algo sagrado no templo, né? Mas era algo que era comum naquele tempo. Quando havia ali esse tipo de invasão e domínio sobre uma nação de outra, eles pegavam esses utensílios do templo do Deus daquela nação, colocavam no templo do seu Deus, para mostrar que o seu Deus era maior do que aquele Deus. Então era algo comum, inclusive, daquele tempo, apesar de ser uma afronta já, né, ao Senhor. Mas aí você percebe o que Belsazar ele faz aqui, ele manda tirar lá do templo para usar numa festança aqueles utensílios. E por que que isso é tão profundo aqui de ofensa ao Senhor? Porque os utensílios do templo, irmãos, para quem não sabe, eles faziam parte do templo. Foi o que Deus instituiu como todas as partes do templo. Tudo no templo foi Deus que instituiu, tudo. Nada tinha, nem 1 milímetro do que tinha no templo foi o homem que quis botar. Tudo veio como orientação de Deus. E o que simbolizava isso para o povo de Israel? O relacionamento deles com Deus. Que o templo simbolizava o quê no meio do povo? Deus. Era Deus habitando no meio do povo e era a forma como Deus escolheu se relacionar com o seu povo naquele tempo, através do templo. Por isso que a gente vai ver as descrições que Deus dá sobre a construção do templo, cada detalhe, tudo no mínimo detalhe, cor, metragem, tudo detalhado, porque era a forma que Deus quis mostrar como Ele é um Deus perfeito e como esse relacionamento com Ele deve acontecer. E os utensílios do templo faziam parte disso. Grey Danos, ele tem uma frase, um comentarista bíblico, olhando para a afronta que Belsazar realizou aqui, onde ele diz assim: o rei Belsazar sobrepuja ao rei Nabucodonosor. Ele quer demonstrar aos seus assistentes que o Deus de Israel é insignificante e sem valor. Eles vão beber nos seus vasos santos. Nesta festa, eles pisarão na honra do Deus de Israel, eles vão cuspir no rosto de Deus e sair impunes. A classe dominante babilônica, em massa, vai desonrar o Deus de Israel. Então, por isso que a gente vai perceber a profundidade da desonra e do desprezo que Belsazar tem
com o Deus de Israel por pegar esses utensílios sagrados que pertenciam ao templo do Senhor e usar numa festança de provavelmente orgia, que foi aquele momento ali. E aí o que acontece na próxima cena? No mesmo instante, perceba aqui a profundidade do problema que ele arrumou. No mesmo instante que ele fez isso, que beberam, e tem a função religiosa aqui também, né, porque no verso 4 a gente vai ver que eles beberam e deram louvores aos deuses deles. Então perceba que eles usaram também, além de usar para aquela festança, para uma festança que era envolta na religiosidade. Eles pegaram aqueles utensílios e naqueles utensílios eles louvaram os deuses deles, de prata, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra. E no mesmo instante, olha que cena interessante, que é talvez a mais conhecida aqui desse capítulo, não é? Apareceram os dedos de mão humana que começaram a escrever na parede caiada do palácio real, no lugar iluminado pelo candelabro. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então o semblante do rei empalideceu e os seus pensamentos o deixaram perturbado. E as suas pernas bambearam e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em alta voz que fossem chamados os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. O rei disse aos sábios da Babilônia: aquele que ler o que está escrito na parede e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o que estava escrito na parede, nem revelar ao rei a sua interpretação. Com isso, o rei Belsazar ficou muito perturbado e o seu semblante se tornou cada vez mais pálido. Os homens importantes do reino estavam perplexos. Então a gente vê que na hora que ele blasfemou ali de uma forma grandiosa, usando os utensílios do templo do Senhor, para uma festa e para adoração a deuses falsos, Deus envia uma mão que com os dedos aparece. E é detalhe aqui para nós que, diferente do que já aconteceu nos primeiros capítulos, não é uma visão, não é um sonho, é algo real que aconteceu. Imagina a cena, o lugar mais iluminado daquele grande salão, com milhares de pessoas, o lugar de mais destaque, Deus envia uma mão para escrever palavras na parede, uma mãozinha. Imagina a cena, como que aquele pessoal, né, e aqui, por isso não é uma simples visão, todos viram provavelmente, porque aqui no verso 9 diz que os homens importantes do reino estavam perplexos, então muito provavelmente todos ali viram aquela cena, foi uma cena real que aconteceu, não foi visão de Belsazar. Imagina a cena aqui. Uma mão aparece escrevendo ali. E aí ele faz o quê? Uma loucura, porque não dava nem para ler o que era que a mão escreveu. Eles não conseguiam ler. Era uma outra língua, era uma outra coisa que eles não conseguiam interpretar e nem ler o que era. Né? E aí ele chama os sábios, algo que é recorrente aqui em Daniel. Deu problema, chama os sábios para interpretar esse negócio aqui, e aí chama os sábios para ler o que está escrito e interpretar o que é isso que está escrito. Né? E aí os sábios, mais uma vez, demonstrando aqui a total incapacidade dos sábios da Babilônia, né, que eram muitos sábios, segundo eles, mas nem ler, o texto deixa isso destacado, nem ler eles conseguiram, que dirá interpretar. Assim como, né, o primeiro sonho de Nabucodonosor, que ele não falou, ele queria que adivinhassem, também não adivinharam e nem interpretaram. E aí vai vir a cena da rainha mãe. Uma prova também de que todos viram essa cena é que ela tinha ouvido, aqui no verso 10, os gritos do rei e dos homens importantes do reino. Então a rainha mãe era provavelmente ali uma mulher de proeminência no reino. O que mostra mais ainda como que Belsazar ele era um rei fraco comparado com Nabucodonosor. A rainha mãe, que naquele tempo a mulher não tinha muita prioridade diante do homem, ela vai lá e dá uma chamada no rei, depois de ouvir ali os gritos e a perturbação que aconteceu ali.
Aí ela fala que viva o rei eternamente. Não deixe que os seus pensamentos o perturbem, nem fique assim tão pálido. Há aqui no seu reino um homem que tem o espírito dos santos deuses. Nos dias de seu pai, se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, e aí, rapaz, tudo bem? O rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porque esse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltesazar, se acharam o espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e de solução de casos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele dará a interpretação. Então a gente vê que ela deu uma chamada nele aqui. Olha só, tem um cara aí, né? Não fica perturbado não. Chama esse cara aí que lá naquele tempo do seu pai e tudo mais, ele foi o maior sábio ali da história. Seu pai, ele colocou ele numa posição elevada, ele realmente era alguém muito inteligente que poderia resolver essas situações difíceis. Então chama ele lá. E, obviamente, que esse rei fraco, ele chamou, né? E ele diz, então Daniel foi levado à presença do rei. O rei falou com Daniel e lhe perguntou, você é aquele Daniel dos exilados de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a seu respeito e que o Espírito dos deuses está em você e que em você se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser trazidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem o que está escrito na parede e me darem a sua interpretação. Mas eles não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que você é capaz de dar interpretações e solucionar casos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me revelar a sua interpretação, você será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. E ele vai lá, chama Daniel, e fala, olha só, e perceba aqui, isso é muito importante a gente perceber, tanto na fala do rei para Daniel, quanto na resposta de Daniel para Beltesazar. O clima aqui era hostil. O clima aqui, entre eles dois, não era amigável. Não era semelhante ao clima de Daniel quando se dirigia a Nabucodonosor, por exemplo. O ambiente aqui parecia algo de afronta, de provocação. Perceba como que o rei provoca Daniel aqui. Ele chega, ele tinha ouvido falar da rainha mãe, que Daniel era quem? Um grande sábio, alguém que o seu pai Nabucodonosor, que obviamente ele sabia quem era, né, Nabucodonosor, ele colocou lá com poder no reino e tudo mais. E quando ele chama Daniel, Daniel chega, como é que ele fala com Daniel? Ah, você é aquele exilado de Judá? O que ele está querendo dizer aqui para Daniel? Você é aquele escravo que veio lá de Judá? É isso, exilado, escravo. Você é aquele escravo. Ele trata Daniel como escravo. Ele mostra para ele, olha, você é escravo. Você é exilado aqui. Você não é aquele grande. Você é escravo. Ele traz Daniel, talvez, ali ao que é o que acontecia ali. De fato, ele veio como exilado. E perceba, assim, um tom de talvez, discordância, ou no mínimo, incredulidade ali do que Daniel poderia fazer. Ele fala, eu tenho ouvido aí de você, né? Isso ele fala 2 vezes. Eu tenho ouvido por aí, né? Eu tenho ouvido por aí. Se você pode fazer, né? Então vê esse negócio aí que se você puder, eu vou te dar isso aqui. Parece que ele estava duvidando ali de Daniel. Parece que ele não estava crendo que Daniel era aquele de espírito dos santos, Deus e tudo mais, que a rainha mãe falou lá, que Daniel era alguém dotado de muita inteligência. Não, ele o via como um exilado, como alguém que ele não acreditava muito que poderia, de fato, fazer aquilo ali. E aí Daniel não deixa por menos, né? Parece que Daniel aqui já está um pouco mais velho, né? Como havia passado do capítulo 4 para o 5, 30 anos. Daniel talvez já está um pouco mais sem paciência com aquele rei e ele vai responder
e dizer na presença do rei: o Senhor pode ficar com os seus presentes e dar as suas recompensas a outra pessoa. Olha que ousadia de Daniel aqui diante do rei. Você pega esses presentes aí e pode dar para outra pessoa, não quero não. Ele está diante do rei da Babilônia. Aquele que poderia levar ele para a cova, levar ele para a fornalha, levar ele para qualquer lugar e matar. Eu não quero esses teus presentes não. Pode pegar e guardar, dar para outra pessoa. E ele continua, mas eu vou ler esse negócio aí. E vou interpretar esse negócio aí. Né? E aí ele começa. Ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino a Nabucodonosor, seu pai, bem como grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, pessoas de todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Ele matava quem queria e a quem queria deixava com vida, exaltava uns e humilhava outros, mas quando o coração dele se elevou, o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado do seu trono real e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos filhos dos homens e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais e passou a morar com os jumentos selvagens. Comia capim como os bois e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Então, o que ele está fazendo aqui? Uma comparação. Olha só como é que Daniel ele começa ousado, né? Eu não quero esses presentes, não. Pode guardar, dar para outra pessoa, mas eu vou interpretar esse negócio, vou ler. Aí, mas antes de ler e interpretar, o que ele faz? Ele aponta para Nabucodonosor, fazer o contraste com ele, Belsazar. Fala, olha, seu pai, Nabucodonosor, o antigo rei, ele realmente foi grande. Ele foi poderoso. Porque Deus deu esse poder a ele. Isso ele deixa claro aqui. Deus deu isso a Nabucodonosor. Como se ele estivesse dizendo a Belsazar, ele deu o reino a seu pai, não a você. Ele deu glória, grandeza para Nabucodonosor, não a você. É como se ele estivesse dizendo isso para o Belsazar. Ele foi grande, ele recebeu de Deus, você não. Tanto é que ele vai dizer na sequência, o Senhor, rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, ó rei, e as suas mulheres concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão está a sua vida e a de todos os seus caminhos. É por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede, e o que está escrito é isto: Mene, Mene, Tekel, Parsim. O que ele diz aqui para ele? Ao contrário daquele rei, você sabendo disso, ele poderia não conhecer Daniel, Belsazar. Provavelmente, depois da morte de Nabucodonosor, Daniel foi deixado de lado. E talvez esquecido. 30 anos se passaram, provavelmente. E aqui ele poderia não conhecer Daniel. Mas ele sabia com toda certeza da história de Nabucodonosor. Isso ele sabia. Não tem como não saber naquele tempo. Ele sabia do grande rei Nabucodonosor. E aí Daniel aponta para isso. Mesmo sabendo daquilo tudo que ele passou, dele ter se voltado para o Senhor, depois de humilhado, você não se humilhou. Pelo contrário, perceba aqui a profundidade do problema de Belsazar. Pelo contrário, sabendo daquilo tudo, ao invés de você se humilhar, como o Nabucodonosor se humilhou, você deu louvores, profanou os utensílios do templo, usando para dar louvores a deuses que não existem, a deuses falsos. E por isso, repare que é o tom do negócio aqui, por isso, por esse ato de profunda blasfêmia, zombaria com o Senhor, Deus enviou aquela mão. Está escrito Mene, Mene, Tekel, Parsim. E aqui ele vai trazer, né, a interpretação do que é Mene, Mene, Tekel, Parsim. Essa é a interpretação daquilo
Mene, Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Então, a palavra mene, ela tinha um sentido de contar, o verbo de contar ou medir, alguma coisa desse tipo. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta, porque tekel significava o verbo pesar, ou ele foi pesado. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas, porque a palavra Pérez tem o sentido de dividir, de separar, de rasgar. E é isso que significa a mensagem do Senhor. Então, Belsazar fala, o Daniel fala, né, que Deus contou os dias do seu reinado, pôs um fim nele. Você foi pesado na balança e achado em falta. O seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Então Belsazar cumpriu com sua palavra, mandou vestir Daniel de púrpura, pusessem uma corrente de ouro no pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino, apesar de que não durou nem um dia o benefício que Daniel recebeu. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, ele foi morto. E Dario, o medo, se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Então, irmãos, o que a gente aprende aqui com essa verdade nesse texto? A primeira coisa muito clara para nós: de Deus não se zomba. Isso é muito claro. De Deus não se zomba. Deus não aceita zombaria diante dele. O que ele fez aqui foi uma profunda zombaria, semelhante ao que fizeram com Jesus quando ele foi preso e vestiram ele com roupa de rei, já que ele tinha fama de rei, e botaram coroa de espinho, pegaram um caniço, deram para ele para vestir ele de rei mesmo. Pegaram depois esse caniço, batiam na cabeça dele, falavam, você é rei, né, e tal. Depois pegaram, tiraram a roupa e mandaram ele para crucificar. É semelhante ao que Belsazar fez aqui, de zombaria com Deus. Deus não aceita isso, porque Deus é um Deus zeloso. Deus é um Deus zeloso pelo seu nome, pela sua honra, pela sua glória. Olha o que diz em Êxodo, capítulo 20, verso 3 e 4. Os 2 primeiros mandamentos. Não tenha outros deuses diante de mim. Não tenha. Depois, não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou o quê? Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus é Deus zeloso. Ele não aceita zombaria diante dele. Naum vai dizer lá no capítulo 1, verso 2 e 3, o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Percebe que como que Deus é zeloso e se vinga de quem não se dobra diante dele, porque não se dobrar diante dele é zombar de Deus. É zombar de Deus. Ele é aquele que vai dar cabo, que vai derramar sua ira, sua vingança sobre todos aqueles zombadores idólatras, que assim como Belsazar, não se curvarem diante dele, reconhecendo que ele é o Deus do céu, soberano sobre todas as coisas, como Nabucodonosor reconheceu. E aí a pessoa mais sensível, né, do paz e amor, ela vai dizer, pastor, não, esse negócio não, mano.
Que isso, pastor, está viajando aí na maionese, né? Que Deus se ira, Deus julga, Deus traz juízo, Deus odeia, que negócio, que linguagem estranha, né? Mas é aí que a gente percebe que a gente precisa estudar a palavra, como a gente aprendeu aqui na nossa escola dominical de manhã. A gente precisa estudar para conhecer quem Deus é. E conhecendo quem Deus é, a gente sabe que Deus foi graça desde sempre. Mas Deus é um Deus zeloso desde sempre. E um Deus que se ira também e pune, traz juízo. Inclusive, o próprio cativeiro babilônico era juízo para o seu povo, que se afastou dele. Olha o que aconteceu com Herodes. Atos, capítulo 12, verso 21 até 23. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo gritava: é voz de um Deus, e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, morreu. Pelo simples fato dele ter tomado para si a fala do povo de que ele era um Deus e não um homem. O que aconteceu com ele? Caiu na hora. Foi comido por vermes e morreu. Deus é zeloso, irmãos, para consigo mesmo. Deus não é um Deus que se brinca. A gente leu isso em Gálatas hoje. Capítulo 6, verso 7 e 8. Não se enganem. De Deus não se zomba. Pois aquilo que você semear, também colherá. Quem semeia a sua própria carne, para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida. Irmãos, Deus é paciente, de fato. Deus é amoroso, de fato. Mas Deus nunca foi, nunca será conivente com o pecado. Jamais Ele será conivente com o pecado. De Deus não se zomba. E haverá um dia em que todos nós seremos assim como Belsazar, pesado na balança. Pesado na balança. E ele foi achado em falta. Ele foi achado em falta. Muitos agem assim hoje. Muitos agem com zombaria, despreocupados com a vida, como Belsazar, o reino cercado, e ele dando festa, e ele zombando de Deus. O Deus que havia dado o reino a Nabucodonosor. Muita gente age assim. O perigo está aí. O cerco está armado, irmãos. O inimigo está ao nosso derredor. E muitos vivem zombando de Deus. Vivem a sua vida em zombaria, despreocupados com o perigo iminente da condenação eterna. Da condenação eterna. Como que a gente faz isso? Muitos vivem para os prazeres dessa vida. Assim como Belsazar viveu, um rei tão fraco, que só um capítulo foi destinado a ele. E um capítulo tão curto, menor do que os outros até. E qual foi o destaque dele aqui, a obra de Belsazar? Uma festa. Qual foi a obra de Nabucodonosor? Conduzido por Deus, em diversos momentos. Domínio sobre Jerusalém, controle de povos, ampliando o seu império. Aí ele se orgulhou, e aí Deus o humilhou. E a obra de Belsazar é uma grande festa. Um grande banquete. Quanta gente vive assim. A obra da sua vida é festa. É zombaria de Deus. É levar Deus na brincadeira. Quando a gente não está preocupado com o culto. Quando a gente não está preocupado com a igreja. Quando a gente não está preocupado com aprender a palavra. Com falar com o nosso Deus. A gente está mais preocupado com a série que a gente assiste na televisão. A gente está mais preocupado com um programa de televisão, de internet, de Netflix, ou simplesmente com o descanso dos preguiçosos. E a gente está zombando de Deus.
Tem uma bela e assustadora frase que cai muito bem aqui, eu já usei ela em outros sermões, porque ela é sensacional. Thomas Watson, ele diz assim: amanhã pode ser o dia da nossa morte, que hoje seja o dia do nosso arrependimento. Belsazar morreu naquele dia, ele caiu, foi destruído, ele encontrou o que ele plantou: corrupção, idolatria e zombaria do Deus Todo-Poderoso. Ele não teve tempo. Naquele mesmo dia, Deus invadiu a festa, que era a mensagem de Daniel para ele. Essa festa vai acabar. Ou melhor, acabou. Acabou essa festa. E ele caiu. E aí a gente percebe a segunda coisa: Deus é soberano no juízo e na salvação. Por quê que Deus é soberano no juízo e na salvação? Belsazar foi pesado na balança, assim como todos nós vamos ser, como eu disse. E ele foi encontrado em falta, e ele recebeu condenação. E há um contraste aqui com Nabucodonosor, como Daniel faz aqui nesse capítulo, que também era um rei muito ruim, mas que encontrou graça e humilhação. E aí a gente se pergunta, comparando o capítulo 4 com o 5, eu estava estudando esses textos e pensando, qual a diferença aqui dos dois? Qual a diferença de Nabucodonosor, Belsazar, profundidade de pecado? Um pecou mais que o outro e por isso um mereceu ser alcançado pela graça e o outro não? Maldade, boas obras, Nabucodonosor fez mais do que Belsazar, que só deu um banquete? Não, irmãos. Graça e graça de Deus. Lembre-se que domingo passado a gente viu que Nabucodonosor, ele no estado de mente ainda de um animal, ele se volta para o céu e olha para o céu. E a gente viu que quem fez isso é Deus na vida dele. Não foi ele com a mente de animal que se voltou para o céu e teve a sua consciência restaurada. Deus inclinou o coração dele. Por que Belsazar não fez isso? Por que Belsazar não fez isso? Porque Deus não quis. Porque Deus não quis. Nabucodonosor não conseguiu fugir de Deus. Ele foi alcançado, humilhado e alcançado pela graça. Belsazar também não fugiu de Deus. Ele foi humilhado e alcançado pelo seu juízo. Que eu falei isso no domingo passado. Ninguém foge de Deus. Seja na sua manifestação de graça, seja na sua manifestação de ira e juízo. Um não conseguiu e foi alcançado pela graça depois de humilhação. O outro não conseguiu fugir e foi alcançado pelo juízo depois da humilhação também. E aí, será que Nabucodonosor ele foi achado leve na balança de Deus? Porque Deus também pesou ele, obviamente, pesa todos. Será que ele foi achado íntegro? Será que alguém pode ser achado íntegro na balança de Deus? Eu e você, será que podemos ser achados se Deus nos pesasse hoje? Será que a gente poderia dizer igual Jó, lá no capítulo 31, verso 6, que Deus me pese numa balança justa e conhecerá a minha integridade? Será que eu posso dizer isso diante do Senhor? Será que é a minha integridade que Ele vai conhecer se Ele me pesar nessa balança justa? Obviamente que não, porque não há um justo sequer. Assim a gente leu aqui em Romanos, quando Paulo, ele vai citar o Salmo 14, verso 1 a 3. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu, o Senhor olha para os filhos dos homens para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. E se não há quem busque a Deus por si mesmo, por vontade própria, precisamos de Deus para buscá-lo. Essa é a graça de Deus manifesta entre nós,
como Paulo diz aos Romanos capítulo 3, 22, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, Deus é soberano no juízo e na salvação. Deus é soberano, e assim como ele quis alcançar o ímpio e pecador, Nabucodonosor, com sua graça, que é favor e merecido, Nabucodonosor não mereceu, assim ele também não quis alcançar Belsazar, lhe dando o que é devido, juízo. Deus é soberano na nossa salvação. E a gente vê isso nesse capítulo 4 e 5. O quê? A doutrina da eleição. Deus tem os seus eleitos. Quem somos nós para dizer quem são os eleitos de Deus? Paulo vai tratar disso no capítulo 9 de Romanos, essa discussão. E é interessante que Paulo dialoga com uma suposta pessoa que está contrapondo a ele ali, né? É um diálogo de uma pessoa descrente na graça de Deus com ele, que vai defender isso. Lá quando ele usa o exemplo de Jacó e Esaú. 9, verso 11. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal. Olha que interessante. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Nenhum nem outro tinha feito nada ainda. Mas Deus já tinha amado Jacó, porém desprezado Esaú, como diz lá no verso 13. E aí muitos vão questionar a soberania de Deus, dizer que Deus é injusto, então. Por que Deus escolhe um e outro, não é por obras? Por que ele escolheu Nabucodonosor e não Belsazar? Coitadinho de Belsazar. Nabucodonosor também não merecia. Que justiça é essa? E aí no verso 14 a 16, Paulo, já sabendo dessas perguntas, muito inteligente e sábio na palavra, ele já responde. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Não depende de mim, não depende de você, não depende de quem corre, de quem faz, depende de Deus, única e exclusivamente. Verso 18, logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece quem Ele quer. E aí tem pessoas que vão mais ousadas ainda. Ele vai dizer, então, por que Deus está se queixando aí, se é por sua soberania? Se ninguém pode resistir à sua soberania. E aí Paulo também responde isso, de maneira mais humilhante ainda, verso 20 a 21. Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Como é que Paulo vai humilhando aqui qualquer tipo de argumento contra a soberania de Deus na eleição? Logo, irmãos, mais uma vez aqui, Deus mostra ao seu povo santo, que estava exilado, e depois que voltaram do exílio, para nós hoje aqui, nesse tempo, que Ele é soberano sobre reinos, sobre reis, sobre toda a criação, sobre o juízo, sobre a redenção, para um povo ser chamado seu. Ele é soberano. Deus mostrou isso lá no capítulo 1. A gente fazer um retrospecto aqui. O que ele mostrou lá? Que foi ele que levou Nabucodonosor lá para trazer juízo. Ele é soberano sobre todos os reinos. No capítulo 2 ele também mostrou isso. Naquele sonho da estátua com várias partes. Que ele é soberano sobre todos os reinos. Todos esses reinos passarão, mas o seu reino, ele é um reino eterno, firmado em Cristo, na rocha. Ele mostrou isso no capítulo 3 também, que é poderoso
e soberano na provisão e sustento do seu povo diante de um mundo maligno e contrário a ele, guardando os 3 amigos de Daniel na fornalha que não se dobraram diante do rei. Ou seja, ele mostrou que é o que ali? O Deus Emanuel, o Deus conosco. E não à toa, ele veio na terra em semelhança de homens e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Ele é o Deus Emanuel, ele é o Deus conosco, o Deus soberano. Mas ele mostrou também isso no capítulo 4, que não importa o tamanho do rei dessa terra, como Nabucodonosor era o mais grandioso, é ele que dá poder a quem ele quer e tira de quem ele quer. É ele que engrandece e humilha, por mais que seja a pessoa mais poderosa dessa terra. Ninguém pode resistir à mão de Deus, que humilha e salva a quem quer, porque é um Deus gracioso. E aqui no capítulo 5, como a gente viu, um Deus que humilha aquele que zomba dele, que decreta juízo sobre todos aqueles que se levantam contra ele e não se rendem diante da sua soberana majestade. Deus mostrou isso tudo, irmãos. Deus mostra tudo isso que temos, como seu povo, a missão de representar esse rei. É isso que nós temos aqui hoje. Na soberania de Deus, que nos chamou para ser o seu povo, nós temos a missão de, assim como Daniel, viver de maneira digna do Evangelho em todo o tempo, não se dobrando diante dos reis dessa terra, mas proclamando a verdade do verdadeiro rei, que é o Senhor. Um Daniel que não teve medo, mas intrepidez, como aqui nesse capítulo 5 ficou mais evidenciado também, de chegar para um rei que poderia mandar matar e falar: olha, o teu reino acabou até a sua festa aí, pega esses seus presentes, guarda que eu também não quero. E olha que é interessante ele abrir mão dos presentes, porque ele tinha perdido o seu posto de importância no reino, ele nem era lembrado mais, ele poderia ter aquilo de novo, ele poderia ter de volta a glória de ser o terceiro do reino, mas ele não fez isso como se fosse algo que ele queria. Ele abriu mão disso. Ele não está à venda. Assim como nenhum de nós devemos estar. Irmãos, para concluir, Deus não veio a essa terra, não se tornou Deus Emanuel entre nós e viveu uma vida perfeita em nosso lugar à toa. Ele não foi humilhado, zombado, como se fosse um rei fraco, assim como Belsazar tentou fazer aqui, que não consegue se salvar à toa. Ele não foi ressurreto e assunto aos céus, assumindo o trono à toa. Foi para efetivar a salvação dos seus eleitos. Foi não para dar a condição de escolhermos por ele, mas efetivar de fato a nossa redenção nele, aplicada pelo Espírito Santo. Foi para que a gente vivesse uma vida que honre o Senhor, uma vida que glorifique o Senhor, uma vida que, por mais imperfeita que seja aqui nessa terra, mas que anuncie as boas novas do Evangelho da salvação, crendo com esperança de que, assim como aquela festa acabou, a festa dessa Babilônia vai acabar, como está lá no final de Apocalipse, a queda da grande Babilônia, porque esse rei ele vai voltar e nos chamará para viver um grande banquete com ele, as bodas do Cordeiro, presencial com o nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente viva com os olhos da fé, nessa esperança que Ele nos concede, com intrepidez, coragem, com sabedoria, com firmeza e fidelidade ao nosso Senhor, que assim possamos caminhar como a igreja de Cristo
para o seu louvor, para a sua glória. Amém.